Você já se sentiu presa pelo seu passado, com culpa, com vergonha, com medo do que as pessoas iriam pensar de você, do que você já cometeu? Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa mais viver assim. Não precisa porque Jesus ele morreu no nosso lugar. O sangue dele é tão precioso que ele não apenas cobre os nossos pecados, mas ele nos limpa, nos purifica, nos liberta. Então nós não precisamos mais viver debaixo dessa escravidão, debaixo dessa culpa, porque nós, todas nós, eu, você individualmente, fizemos com que Cristo morresse no nosso lugar. E isso significa que nós fomos perdoadas através do sangue de Jesus. E esse sangue, gente, fala conosco até hoje. Oi, meu nome é Amanda Silveira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema perdoada através do sangue de Jesus. Tem um vídeo meu aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre quem é Jesus, né? Ele é um vídeo mais antiguinho, não era nesse cenário e nem no anterior, mas era tipo no outro canto ali. Enfim, vou deixar aqui no fim para tu ir lá ver e tu entender o que eu vou falar aqui. Provavelmente eu já devo ter falado algumas coisas, mas o que nós precisamos entender quando eu falo sobre perdoada pelo sangue de Jesus é que sem derramamento de sangue, gente, não há perdão. E a gente vai ler aqui algumas passagens bíblicas. Eu vou começar com Levítico. Levítico 17, versículo 11, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação da vida, pela vida. O que significa expiação? A expiação é uma purificação de crimes, de faltas, ou no caso de pecados cometidos. E aqui em 1 João, versículo 7, vai dizer assim na parte B: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que isso tem a ver, Amanda? Lá naquela época, no Antigo Testamento, era necessário sacrificar animais diariamente. E, uma vez no ano, era necessário o sumo sacerdote no Santo dos Santos, que apenas ele poderia entrar aqui, para fazer essa remissão dos nossos pecados, para nos purificar, no caso nos não, para purificar os israelitas naquela época do pecado. Só que naquele momento apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar que era protegido por um véu com várias camadas de cortina, cortinas pesadíssimas. Então, o que acontecia? Era necessário essa morte desses animais. Como que ele fazia? Ele colocava a mão na cabeça do animal para transferir o pecado para aquele animal. Com o sacrifício, aquele animal levaria para si, então, todos os pecados quando o sumo sacerdote colocasse as mãos ali. Então, quando Jesus morreu no nosso lugar para nos purificar de todo pecado, significa uma limpeza total, como se o pecado nunca tivesse existido, porque ele nos purifica completamente e 100%. Só que esse sacrifício lá no Antigo Testamento, se você ler, era sacrifício diário. São todos sombra do que viria. São todos sacrifícios sombra de Jesus, sabe? São sombra do que Jesus faria por nós. Então, o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, e em Jesus foi tudo completo, foi tudo perfeito. Nós fomos perdoadas, a justiça foi feita em Cristo Jesus por nós. O sangue de Jesus, então, ele nos redime, nos reconcilia, rasga o véu de cima a baixo, que é uma conexão do céu para nós. Então, quando Jesus se entrega lá na cruz e fala está consumado, quer dizer o quê? Que o véu se rasga. E a partir daquele momento não precisa de um sumo sacerdote para fazer a expiação dos pecados, porque Jesus foi o nosso sumo sacerdote de uma vez por todas, para nunca mais precisar sacrificar animais. Aqui em Hebreus, porque tem várias passagens em Hebreus que eu vou ler aqui. Em Hebreus 9, versículo 22, diz assim: segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, não haveria perdão.
nós viveríamos debaixo de lei, nós viveríamos debaixo de sacrificar animais diariamente e ainda assim nunca seríamos purificados. Por isso que antigamente era tão rigoroso em relação a se santificar, a pureza, a ficar afastado quando você cometia algo, tocava um cadáver, ou quando a mulher estava naqueles dias, quando tinha relação sexual, você ficava afastado para ser purificado. Porque a santidade de Deus é algo tão grandioso que se você chegasse próximo ao tabernáculo, você poderia ser morto. Agora nós, através do sangue de Jesus derramado, gente, temos acesso de uma vez por todas ao lugar santíssimo. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. E aí aqui no capítulo 10, no versículo 3 diz: porém, por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Olha isso aqui. Por que era necessário tantos animais serem mortos? Porque não apagava pecado. Precisava de alguém puro, perfeito, sem pecado, porque depois da queda, até os animais pagaram o pato. Depois da queda, toda a natureza se perdeu por conta da queda de Adão e Eva. E aí, matar animais não apagava os pecados. Então precisaria de algo perfeito, de alguém perfeito. Que tal o próprio Deus, talvez, né? Acho que o próprio Deus seria algo ideal. E esse perdão que veio através de Jesus, através do sangue de Jesus, ele não é mérito nosso. A gente não merece. Eu não mereço, você não merece, mas ele fez. Jesus fez isso por obediência ao Pai e o Pai fez isso por amor a nós. E aí, através disso, nós nos tornamos filhos. Através disso, de criatura, nós nos tornamos filhas. E somos perdoadas. A gente é perdoada de tudo, gente. Se você cometeu pecados horríveis, coisas terríveis no seu passado, Jesus perdoa, Ele morreu por você, Ele morreu por mim. E por mais que a gente tenha cometido coisas vergonhosas, a culpa ainda nos consome muitas vezes porque a gente dá lugar para Satanás. E ele pega dessas coisas para jogar na nossa mente. Ele pega o que a gente passou para gerar gatilho em nós. Ele precisa apenas de um pedacinho assim, que a gente dá uma brecha e ele vai e coloca essa semente ali. Por isso que nós precisamos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Nós precisamos sempre nos lembrar que somos perdoadas pelo sacrifício dele perfeito. Foi perfeito. Foi perfeito. E a base desse perdão não é o nosso mérito, nem o arrependimento, mas sim esse sangue derramado. Porém, nós precisamos nos arrepender diariamente dos pecados. Nós precisamos viver uma vida em santidade, buscá-lo incansavelmente, porque ele morreu por nós. Mas se nós não dermos lugar a ele, se nós não enxergarmos o quão precioso isso foi, se nós não enxergarmos quão maravilhoso ele foi ao fazer isso por nós, aí não tem mais solução para a gente. Nós não tem mais sangue para ser derramado, porque o sangue dele já foi o suficiente, já foi puro, já foi completo. E a cruz de Cristo, gente, ela é o cumprimento definitivo de tudo o que precisava ser feito em Jesus, tudo se cumpriu. Então nós não somos criaturas novas pelo que nós fazemos. Nós não somos novas criaturas diariamente pelas obras que a gente faz, mas sim pelo que Jesus fez lá na cruz, perdoadas pelo sangue de Jesus, vivificadas pelo sangue de Jesus, purificadas pelo sangue de Jesus, tudo pelo sangue de Jesus, porque é Ele quem nos purifica, Ele quem nos orienta, Ele quem nos dá vida, Ele quem nos transforma, Ele quem nos liberta. Eu sou livre, eu sou completamente livre em Cristo Jesus. Ai, mas você não sai, eu não saio, eu não gosto de sair mesmo. Mas você não vai na balada, não gosto. Posso ir, mas não quero. Então, isso é liberdade.
Diferente do que as pessoas acreditam que hoje seja liberdade, eu fumo, eu sou livre, eu bebo, eu sou livre. Isso não é liberdade, porque se a pessoa quiser parar por vontade própria, ela não consegue. Agora se eu quiser beber, eu bebo, mas eu não bebo porque eu não quero, porque não convém. Para mim, a Amanda não condiz, não quer dizer que você não possa beber uma taça de vinho. Existem pessoas e pessoas. Meu marido, por exemplo, ele é cristão, mas ele nunca foi do mundo. Então ele bebe uma taça de vinho e para ele tá tudo bem, ele não se embriaga, ele para numa taça e ainda dá sono. Agora se eu beber uma taça de vinho, vai me relembrar coisas do passado, vai me remeter a situações em épocas que eu era dominada pelo Satanás. Então não convém. Então eu sou livre. O meu marido também é livre. Ele escolhe isso. E ele é um cara super magnífico, um cristão muito devoto, tem amor, tem temor pelo Senhor. E eu também. Só que eu decidi não fazer isso para não cair em gatilhos, para não dar brecha para Satanás na minha vida, porque eu, Amanda, o Espírito Santo fala comigo de algumas formas. Tem pessoas que o Espírito Santo fala para não pintar a unha de cor escura. Tem pessoas que o Espírito Santo fala para não deixar o cabelo curto ou não deixar o cabelo longo, então varia de pessoa para pessoa. Só que o que eu quero falar, que eu já mudei totalmente do assunto, é que nós temos uma vida nova em Jesus e nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. E esse sangue, gente, é a prova viva do amor de Deus. É o preço de redenção, um preço muito alto e a certeza de que somos perdoadas. E diariamente, as misericórdias do Senhor se renovam. E Ele lança os nossos pecados, Ele lança as nossas falhas do passado, desde que a gente se volte a Ele, Ele lança tudo no mar do esquecimento, gente. A partir do momento que você se entrega de fato para Ele, a partir do momento que você decide caminhar com Cristo, Ele esquece, Ele joga no mar do esquecimento. Quem fica jogando na nossa cara é o Satanás e não o Senhor. O Senhor, Ele quer que nós nos arrependemos diariamente, voltemos para Ele e oremos e jejuemos. Porque eu tenho o costume de falar que a resposta para tudo na vida é a oração, o jejum e a palavra. É para tudo na vida. Para momentos difíceis, para momentos felizes, para momentos complicados, para tudo na vida. Oração, jejum e a palavra de Deus. Esse é o combo perfeito. Sabe? Nós precisamos dessa comunhão e entender de uma vez por todas que somos perdoadas através do sangue de Jesus e não há condenação nenhuma sobre os que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Entendem? Então lembre-se, não é mérito teu, não é arrependimento teu que traz o perdão, é o sangue de Jesus na cruz. Só que quando você reconhece isso, aí sim você precisa pedir perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e continuando entendendo que não é mérito teu, mas sim amor de Jesus por nós e obediência de Jesus pelo Pai. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo. Você sente que foi perdoada pelo sangue de Jesus? Então um beijo e até o próximo vídeo.